Olá! A aula de hoje será sobre o primeiro reinado. Basicamente, o primeiro reinado é a independência do Brasil. Nós sabemos que no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro II, então, proclamou a independência depois de uma longa caminhada a cavalo que ele fez do Rio de Janeiro até São Paulo. Então, nesse período histórico, nós vamos estudar que de 1822 a 1831 foi o que aconteceu no tempo que Dom Pedro I governou este período histórico. Ele acabou abdicando em 1831 porque ele não aguentou mais toda aquela pressão, a queda inflacionária, na verdade a queda financeira e o aumento inflacionário da época. Então Dom Pedro I ele declarou o Brasil independente às margens do rio Ipiranga, em São Paulo. Esse período ele dividiu-se em quatro fases, e a primeira delas é a Guerra da Independência. A Guerra da Independência, como o próprio título já sugere, que podemos saber que a independência não foi um ato pacífico. Muita gente morreu, muita gente deu a vida, lutou, guerreou para conseguirmos ter um Brasil livre da monarquia. E um dos destaques nesta luta foi o Lord Cochrane, que ele foi um comandante contratado por Dom Pedro I. Por que essa guerra da independência? Porque muitas províncias da época se mantinham leais ao governo português, então eles não queriam ceder ao governo inglês. O reconhecimento da independência. O reconhecimento do país, o primeiro país que reconheceu o Brasil como independente foi os Estados Unidos, porque eles seguiam e cultuavam a doutrina Monroe. O que é a cultura, essa doutrina Monroe? Que dizia assim, que eles não aceitavam a intervenção europeia. Eles diziam que americano era governado, a América era dos americanos e não dos europeus. Então, o outro país que foi o segundo país que reconheceu o Brasil independente foi Portugal. Aconteceu em 1825, mas em troca ele cobrou uma indenização de 2 milhões de libras do Brasil. Como o Brasil não tinha esse capital em vias de fato, ele tomou emprestado da Inglaterra, começando ali uma dívida externa muito grande para o Brasil. Seguindo também lembrando que esse dinheiro nem saiu da Inglaterra, né? Ele saiu por outros, que a Inglaterra não teve essa quebra tão grande assim de dívidas por pagar essa indenização. Que mais que nós temos do primeiro reinado? Após a independência em 1823, aconteceu a dissolução da Assembleia Nacional. Que foi isso? Dom Pedro I, ele tinha um poder, ele era muito autoritário. Então essa Assembleia Nacional, eles estavam fazendo uma Constituição, e nessa Constituição tinha a manutenção da escravidão, restringir os poderes do imperador, que claro, Dom Pedro não iria permitir, e o voto censitário, que o eleitor ou o candidato teria que comprovar determinado nível de renda. Mas Dom Pedro vetou, sem sombra de dúvida, porque ele queria ter o poder em suas mãos
E esse dia ficou conhecido como Constituição da Mandioca, e também a Noite da Agonia. Foi no dia 12 de novembro de 1823. Após esse episódio, Dom Pedro, claro, convocou 10 pessoas do Conselho do Estado e aprovou em dia 25 de março de 1824 a nova Constituição, que tinha como principais características essa Carta do Brasil. A principal característica dessa Constituição era o estabelecimento de uma monarquia hereditária. Tanto é que depois Dom Pedro nomeou o filho dele, Pedro de Alcântara, com 5 anos de idade, seu sucessor. A instituição de 4 poderes, sendo eles o executivo, legislativo, judiciário e o moderador. O que é o moderador? Porque os outros nós já conhecemos. O moderador é onde o imperador impera. Ele poderia interferir em qualquer um dos outros poderes. Então, ele mantinha o poder absoluto. Então, tinha também nessa carta a divisão do país em províncias, o voto censitário, as eleições indiretas e oficialização do catolicismo. Então, a religião católica ficou como a principal religião adotada no Brasil, sendo que a igreja, claro, mantinha-se subordinada ao Estado, ao imperador, é claro. Assim, a população em grande maioria estava fora de cogitação, impedida de participar de qualquer ato na política, só os de maior poder aquisitivo e quem fosse de interesse de Dom Pedro. A abdicação de Dom Pedro I, o que levou? Como nós já falamos antes, teve muita dificuldade, muita crise, e ele também tinha interesse ao trono na Europa. Então ele abdicou do trono e colocou seu filho no lugar com 5 anos. As altas taxas inflacionárias, principalmente a dificuldade financeira, o descontentamento com sua pessoa, devido ao autoritarismo exagerado, a repressão e a Confederação do Equador e a desastrosa Guerra da Cisplatina. Nós já sabemos isso, nós estamos fazendo uma retomada histórica sobre esse assunto. E também a participação do imperador na sucessão do trono português. Ele negociou com o irmão dele lá e ele foi para o trono. Após muitas mudanças ministeriais, ele abdicou no dia 7 de abril, que completou a independência. O dia 7 de abril completou a independência no dia 7 de setembro. Lembrando que o sucessor de 5 anos não poderia reinar e iniciando assim o período regencial. Então, é um apanhado super breve do que é o nosso primeiro reinado aqui no Brasil. Assim, nós encerramos a nossa aula hoje e até a próxima aula.